Existe uma pergunta que ninguém faz sobre os mongóis. Todo mundo conhece a história da conquista, o maior exército de cavalaria que o mundo já viu. Cidades inteiras que se rendiam antes mesmo do primeiro combate. Um império que se estendia do Pacífico ao leste europeu e que em menos de um século havia dobrado o mapa político do mundo conhecido. Mas a pergunta que os livros de história raramente fazem é esta: como um povo que vivia sem cidades, sem muros, sem estruturas fixas de nenhum tipo, sobreviveu por milênios no mesmo pedaço de terra onde outros povos simplesmente não conseguiam permanecer? A estepe mongol no inverno não é um ambiente hostil. É um ambiente ativamente letal. A temperatura média em janeiro nas regiões centrais da Mongólia fica entre 25 e 35 graus negativos. Mas o que mata não é apenas o número no termômetro. É a combinação do frio com o vento siberiano que varre a planície sem nenhuma barreira natural para freá-lo. É a ausência de árvores, que em outras culturas seriam a primeira resposta ao inverno. É a neve que não cai macia e acumulada, mas congela rente ao solo, transformando a pastagem em superfície de vidro. É um ambiente que exige uma resposta sistêmica, não individual. E essa resposta é o que os mongóis construíram ao longo de gerações. Se você chegou até aqui, é porque sente que existe um tipo de conhecimento que o mundo moderno perdeu, sem perceber que estava perdendo. Este canal, Reconstruindo a História, existe para recuperar exatamente isso. O que povos antigos sabiam e que a modernidade descartou sem cerimônia. Se esse tema faz sentido para você, se inscreva agora. O que vem a seguir vai mudar a forma como você entende sobrevivência, inteligência coletiva e a diferença entre resistir ao ambiente e compreendê-lo. A imagem popular do mongol é a de um guerreiro forjado pelo sofrimento. Alguém que suportava o inverno da estepe porque havia nascido duro, que dormia sob qualquer condição, que comia o que estivesse disponível e que tratava o frio como um adversário a ser vencido pela força da vontade. Essa imagem é romanticamente errada. O que os pesquisadores que estudaram a cultura material mongol encontraram foi o oposto de brutalidade. O que encontraram foi precisão. Cada aspecto da vida nômade, a forma como o acampamento era montado, a ordem em que as tarefas do dia eram feitas, a maneira como os animais eram manejados ao longo das estações, tudo isso formava um sistema integrado, onde cada elemento reforçava os outros. Era a diferença entre um conjunto de ferramentas e um mecanismo de relojoaria. As peças individualmente não explicam nada. É o funcionamento conjunto que revela a engenharia. Os mongóis não enfrentavam o inverno. Enfrentá-lo seria tratar o frio como inimigo. E inimigos se combatem com força bruta. Eles administravam o inverno da mesma forma que um engenheiro administra um rio. Não barrando a água, mas direcionando-a, usando a própria força do sistema contra ele mesmo. O Ger é o lugar onde essa engenharia fica mais visível, mas não da forma que a maioria das pessoas imagina. A estrutura circular, feita de painéis de madeira entrelaçada e coberta por camadas de feltro de lã, é frequentemente descrita como uma solução simples de nômades que não tinham alternativa. Isso é o tipo de análise que só é possível para quem nunca tentou entender o problema que ela resolve. Considere o desafio real que o Ger precisava enfrentar. Primeiro, precisava ser montado e desmontado por uma família em poucas horas, para que o grupo pudesse se mover com o rebanho. Segundo, precisava resistir a ventos de mais de 100 km por hora, que varriam a planície aberta. Terceiro, precisava manter uma temperatura interna habitável com a quantidade mínima de combustível possível, porque combustível na estepe era escasso. Quarto, precisava durar décadas com manutenção básica. Uma estrutura retangular não atende nenhum desses requisitos com eficiência. A forma circular distribui a pressão do vento uniformemente, em vez de criar pontos de resistência máxima nos cantos, como acontece com qualquer estrutura de ângulos retos. A cúpula ligeiramente cônica faz a neve escorregar em vez de acumular, o que em uma tempestade pode ser a diferença entre um abrigo intacto e um abrigo colapsado. O feltro que cobre o Ger por fora não é apenas isolamento, é regulação.
O feltro de lã comprimida cria uma membrana que retém o calor sem selar completamente o ar, permitindo que a umidade gerada pelos corpos humanos e pelo fogo escape gradualmente, em vez de condensar nas paredes e criar gelo interno. Uma parede de gelo interno seria um condutor de frio, não um isolante. A solução de um material que respira enquanto isola é algo que a indústria têxtil moderna levou décadas e muitas patentes para desenvolver, e que os mongóis resolveram empiricamente séculos atrás. A quantidade de camadas de feltro não era fixa. Era calibrada pelas mulheres responsáveis pela manutenção do ger, conforme a altitude do acampamento, a velocidade do vento local e a época do ano. Esse conhecimento de quantas camadas eram necessárias para aquele lugar específico naquela semana específica era transmitido de mãe para filha não como instrução verbal, mas como prática incorporada. Meninas aprendiam observando, ajudando e eventualmente assumindo a responsabilidade sozinhas. O combustível que aquecia o ger resolve o que parece ser a contradição central da estepe mongol. Um povo que dependia de fogo em um território onde não crescem árvores. A resposta não foi encontrar madeira. A resposta foi perguntar por que madeira era necessária em primeiro lugar. O argal, esterco de animal seco, era coletado ao longo do verão e do outono por todos os membros da família, incluindo as crianças. Era prensado em formas compactas e empilhado em estoques que podiam durar todo o inverno. A queima de argal não produz chamas dramáticas. Produz brasas de baixa intensidade e longa duração, e é precisamente isso que o sistema térmico do ger requeria. Um fogo de chamas altas cria variações de temperatura. O ar próximo ao fogo fica muito quente. O ar longe do fogo fica muito frio. O corpo humano gasta energia constantemente se readaptando a essas oscilações. Em um ambiente de frio extremo, essa energia gasta na readaptação é energia que não está disponível para manter os órgãos vitais aquecidos. Uma brasa de argal mantém a temperatura do ger dentro de uma faixa estreita e estável. O corpo humano em uma temperatura estável gasta muito menos energia para se manter aquecido do que em uma temperatura oscilante. Isso não é conforto, é eficiência energética. E em um inverno de 4 meses a 35 graus negativos, eficiência energética é sobrevivência. Os mongóis não precisavam de florestas, porque haviam compreendido que o problema não era encontrar mais combustível, era usar menos combustível com mais precisão. Os animais que produziam o argal eram os mesmos animais que forneciam leite, carne e transporte. O resíduo desses animais fechava o ciclo como reserva de calor. Era um sistema circular sem desperdício. A alimentação completava essa engenharia, não como suporte ao sistema, mas como parte estrutural dele. No inverno extremo, a dieta mongol girava quase inteiramente em torno de carne gordurosa e laticínios concentrados, o airag, leite de égua fermentado, o chá com gordura de carneiro derretida, o queijo seco de longa duração chamado aru. Essas não eram preferências culturais, eram respostas precisas a um problema termodinâmico. O corpo humano tem 2 formas principais de gerar calor interno a partir dos alimentos. O metabolismo de carboidratos é rápido, mais superficial. O metabolismo de gorduras é mais lento, mas produz calor de forma mais profunda e duradoura. Em uma temperatura de 35 graus negativos, a capacidade do corpo de gerar calor a partir dos alimentos é tão importante quanto o vestuário externo. A dieta de inverno mongol era um aquecimento interno meticulosamente calibrado pela experiência. O aru merece atenção particular. Era produzido durante o verão, quando o leite era abundante, coalhado, concentrado, moldado em pequenos blocos e seco ao sol durante semanas até perder quase toda a umidade. O resultado era um alimento que não precisava de refrigeração, que pesava pouco, que durava meses sem deteriorar e que fornecia gordura e proteína concentradas. A família que tinha estoques adequados de aru podia atravessar semanas de tempestade severa sem precisar expor nenhum membro ao exterior. A preparação do verão determinava a sobrevivência do inverno, e todos na família sabiam disso desde o vestuário fechava o sistema. O dio, o traje mongol que vai do pescoço até os joelhos,
É cortado de uma forma que parece excessivamente ampla para quem o vê de fora. Mas essa amplitude é funcional. O tecido não cola no corpo. Cria uma câmara entre o material e a pele que o próprio calor corporal aquece e mantém aquecida. As mangas longas, além dos dedos, funcionam como mitenes integradas, que podem ser dobradas para cima quando as mãos precisam trabalhar e soltas imediatamente quando o frio volta. Por baixo do DIU, camadas de lã. Por cima, nos dias mais duros, uma sobreveste de pele curtida com a parte dos pelos virada para dentro. A pele curtida pelos mongóis, usando métodos específicos passados entre gerações, tinha uma propriedade que couros processados de outras formas não tinham. Era ao mesmo tempo impermeável ao vento e suficientemente flexível para não restringir o movimento necessário para montar a cavalo, trabalhar e combater. As botas tinham sola espessa, construída para minimizar o contato térmico com o solo congelado, e eram usadas sempre com múltiplas camadas internas de feltro moldadas ao formato do pé, sem nenhuma costura na parte inferior, porque cada costura é um ponto potencial de entrada de frio e umidade. O que os pesquisadores militares soviéticos descobriram quando tentaram criar equipamento adequado para operações no inverno siberiano no século XX foi que o sistema de camadas de materiais naturais dos povos nômades da região era, em vários aspectos, mais eficiente do que as alternativas industriais que tinham à disposição. A lição tirada foi a mesma que os mongóis haviam codificado em forma de cultura séculos antes. Camadas de materiais com propriedades diferentes funcionam melhor do que uma única camada grossa, e o conhecimento de como combinar essas camadas é tão importante quanto os materiais em si. Existe algo nesse sistema que a modernidade genuinamente não consegue reproduzir com facilidade. Não é a tecnologia. A tecnologia é relativamente simples. Feltro, lã, argal, pedra, pele. Não é nenhum desses materiais que é difícil de encontrar ou de produzir. O que não se reproduz facilmente é o conhecimento encarnado, o saber que existe não como instrução, mas como reflexo. O mongol experiente que sabia pelo comportamento do rebanho no início da tarde se a temperatura iria cair bruscamente à noite. A mulher que sabia pelo toque na parede do ger se o feltro estava retendo umidade em excesso e precisava ser substituído. A criança que crescia aprendendo a ler o vento, não como fenômeno meteorológico abstrato, mas como informação imediata com consequências concretas para sua família. Essa forma de conhecimento é construída pela prática contínua durante anos, e não sobrevive à interrupção. Quando a modernidade chegou à Mongólia ao longo do século XX, trazendo assentamentos fixos, aquecimento centralizado e comércio de alimentos industrializados, o sistema começou a se desfazer. Não de uma vez, mas gradualmente. Cada geração que crescia com aquecimento elétrico era uma geração que não precisava mais aprender a regular o fogo do ger. Cada família que comprava comida no mercado era uma família que não precisava mais calcular os estoques de aru. Cada jovem que vestia casaco sintético importado era um jovem que não precisava mais aprender a curtir couro. O conhecimento não foi proibido, não foi destruído. Simplesmente deixou de ser necessário. E o que deixa de ser necessário deixa de ser praticado. E o que deixa de ser praticado desaparece silenciosamente, sem que ninguém perceba a perda, até o momento em que o conhecimento é necessário novamente. A modernidade ofereceu conveniência, e a troca pareceu boa enquanto os sistemas que sustentam essa conveniência funcionaram. Mas sistemas falham. A eletricidade cai. Cadeias de suprimentos se rompem. Infraestruturas que pareciam permanentes revelam sua fragilidade. E nesse momento, a pergunta que os mongóis fazem com sua existência se torna muito concreta. Não é uma pergunta sobre o passado, é uma pergunta sobre agora. Quantas gerações de conhecimento prático você tem disponível para responder ao frio se o aquecimento parar? Quantas semanas de alimento genuinamente duradouro sua família tem se o supermercado fechar? Quantas pessoas ao seu redor sabem construir algo que retém calor sem depender de energia elétrica? Se esse tipo de pergunta inquieta você, se a ideia de recuperar o que foi silenciosamente cedido faz sentido, inscreva-se no canal Reconstruindo a História e ative o sino.
Cada vídeo é uma peça de um conhecimento que o mundo moderno decidiu que não precisava mais, e que talvez precise mais do que imagina. Os mongóis levaram milênios para construir esse sistema. Levaram décadas para começar a perdê-lo. A pergunta mais honesta não é admirar o que eles sabiam. A pergunta mais honesta é esta: o que nós deixamos de saber sem perceber, e se ainda há tempo de recuperar?